Esse é o Conversa de Elevador, esse espaço em que a gente discute, conversa e compartilha os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E eu sou Kátia Marim Treviso e para esse 5º episódio estou propondo uma reflexão. Vamos falar sobre a conta que não fecha? Como que você calcula o tempo que a sua equipe dedica para o cliente? Esclarecer dúvida, resolver necessidades, atender o cliente nas suas demandas? Vamos falar sobre isso? É claro que o foco de uma empresa conservadora de elevadores é a sua parte técnica. Esse é o core da empresa. Então, faz todo sentido que essa empresa esteja, primeiramente, preocupada com a qualidade da manutenção, com a segurança dos usuários dos seus elevadores. Equipamentos que são confiáveis e que permitem a mobilidade vertical no condomínio. Esse é o core da empresa de conservação de elevadores. Esse é um ponto que a gente não discute, e é a partir daí que as empresas conservadoras determinam a quantidade de técnicos que vão ser necessários para fazer a manutenção preventiva, a corretiva e também os serviços de troca de peças e reparos. No entanto, uma empresa reconhecida pela sua qualidade, ela tem uma visão muito mais ampla do que só na sua equipe técnica. A sua visão precisa abranger os outros profissionais que vão atender outros tipos de serviço. Por exemplo, a pessoa que cuida do almoxarifado, da saída das peças. Os profissionais que cuidam, por exemplo, de determinar quais são as rotas de atendimento dos técnicos, o planejamento das manutenções, dos roteiros das manutenções, o que vai ser feito em cada manutenção. Sem falar do pessoal administrativo, emite boleto, faz nota fiscal, avalia quais são as peças que foram aplicadas ou não. Então, por trás de uma empresa de manutenção, existem muitos outros profissionais. E tem aqueles que são fundamentais e nem sempre a gente leva em consideração, que são os profissionais que estão diretamente ligados ao atendimento ao cliente. São os profissionais que podem fazer o atendimento aos chamados. Então, quando o elevador para, o condomínio precisa ligar para a empresa para chamar um técnico e esse atendente é fundamental para a definição de qualidade dessa empresa. Nós já falamos sobre ponto de contato em outro episódio e esse é um ponto, um momento em que o cliente vai avaliar se a sua empresa é boa ou não, considerando a experiência que ele está tendo naquele momento. Além desse profissional, a gente pode lembrar, e é muito importante, do consultor técnico comercial, ou representante ou vendedor da sua empresa. Esse profissional precisa ser considerado na hora de fazer as contas de quantos funcionários e quais são os treinamentos necessários para as pessoas que vão atender os clientes. Um erro muito comum que a gente verifica em empresas que fazem a manutenção dos elevadores é considerar que o técnico é a pessoa mais adequada para esclarecer as dúvidas dos clientes. O ponto é que esse tempo de atendimento nem sempre é computado naquele tempo que a gente faz o planejamento da manutenção. Então, a gente coloca lá, vamos supor, 40 minutos para fazer a manutenção preventiva, mas o técnico acaba investindo 15 minutos para esclarecer as dúvidas de algum cliente. Isso, se não é considerado na conta da manutenção, vai dar problema no final do mês. Além do tempo ter que ser considerado, no planejamento da manutenção, esse técnico ele precisa ser treinado para conversar com o cliente. Ele precisa aprender a traduzir uma linguagem mais técnica numa linguagem que seja de fácil entendimento do cliente. Outras empresas, entendendo que o técnico não tem condições de dedicar muito tempo, para o atendimento do cliente, considera a possibilidade de contratar profissionais especializados. É aí que entram os profissionais do serviço de atendimento ao cliente, do serviço de atendimento ao chamado e até dos vendedores ou supervisores comerciais, como a gente chama em algumas empresas. O ponto é que não existem escolas
treinamentos específicos para o segmento de manutenção de elevador. Então, esses profissionais são treinados fora do nosso segmento, não conhecendo a dinâmica de um condomínio, a dinâmica de uma empresa de prestação de serviço de manutenção, e acaba não conseguindo atender o cliente com assertividade. Isso causa retrabalho, então é mais custo para a empresa de manutenção, mas também causa muito descontentamento, insatisfação por parte do cliente. E é nesse ponto que eu falo que a conta não fecha. Por que não fecha? A conta não fecha em relação a tempo, né? Então, porque o técnico precisa atender as demandas do cliente e esse tempo não foi considerado no seu planejamento de manutenção, ou a conta não fecha porque a empresa tem profissionais direcionados para fazer o atendimento ao cliente, mas esses profissionais não foram desenvolvidos, não foram treinados adequadamente para fazer e atender essa demanda. E outro ponto, muitas empresas também não definem quais são as responsabilidades desses profissionais que ficam no atendimento ao cliente. Quais são as responsabilidades do seu consultor técnico comercial ou representante? Ele faz minutas contratuais? Ele faz orçamento? Ou ele só fica na rua? Qual que é o objetivo desse profissional? É só fazer venda, assinatura de contrato? Lembrando que no nosso segmento, a venda é consequência de uma necessidade definida primeiro pelo equipamento e depois pela situação do condomínio. Não é uma venda que a gente chama de empresa diretamente para o consumidor. A gente tem vários intermediários aí. E o síndico é um dos intermediários do cliente final, que é o proprietário daquele apartamento ou daquela unidade comercial e que faz o pagamento do condomínio no final do mês para poder contratar uma empresa prestadora de serviço. Se a gente não sabe como isso funciona e não tem padronização do que é responsabilidade desses profissionais, a conta novamente não vai fechar. Então, a reflexão desse episódio é como que estão definidas as tarefas do seu técnico, as tarefas dos seus profissionais de atendimento ao cliente e as tarefas do seu consultor técnico comercial ou representante comercial. Você já parou para pensar? Se você gostou desse episódio, participe, mande a sua opinião, porque a gente está criando cada dia mais conteúdos a partir da definição que vocês mandam para a gente. Até mais!